Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Então, só para a gente ter o parâmetro da conversa de hoje. No primeiro, a gente vem conversando sobre a criação da realidade individual, né, o que é essa realidade que nos cerca, né, como é que nós interagimos com ela. Ao mesmo tempo, a gente tem discutido um pouco sobre essa matriz, essa fonte de origem que dá ensejo e sustenta todo o universo visível, né? Eu acho que é importante a gente falar então do elemento principal que vai fazer essa junção entre a nossa realidade e essa matriz. Então, esse elemento é o sentir, né? Na verdade, o binômio sentir, pensar, pensar, sentir. Tudo que temos estudado e visto e pesquisado nos leva a acreditar profundamente que o sentir, que está fortemente conectado ao nosso corpo, né? Ele é através do sentir que existe essa comunicação entre coração, cérebro, nos leva àquele estado de coerência, e isso gera esses campos bioeletromagnéticos que se comunicam com a matriz. Então, a responsabilidade, aquilo que falávamos a vez passada, a responsabilidade do sentir é enorme, tanto para nossos corpos, para a saúde dos nossos corpos, como para construir essa realidade que nos cerca, né? Então a questão que surge na minha mente é como você se tornar responsável do teu sentir. Como nós somos, existe uma palavra, como que a gente se empodera dessa responsabilidade, né? E aí entra a questão da consciência. A única forma de você não ser refém dos pulsos do sentir ou dos pulsos da mente, né, do pensamento, é o estado de presença. O estado de presença, ele se manifesta por uma consciência presente. Quando a consciência não está presente, teu pulso de sentir, surgem milhões de pensamentos na tua cabeça e esse pensamento rapta a tua consciência. Então, você não está presente. Tanto assim que temos muitas provas disso, somos capazes de dirigir até em casa, pensando em problemas,
e a gente nem se apercebe que caminho vai no automático, que caminho você percorreu, ou você perde a noção de que você está dirigindo. O teu inconsciente faz esse trabalho tranquilo. Esse é um estado de rapto de consciência, né? Teu consciente está elaborando um pensamento através de um problema e fica circulando. O estado presente é muito diferente. O estado presente é você, consciência presente, e o pensamento a serviço da consciência. O sentimento a serviço da consciência. Aí a pergunta é, e aí, o que é a consciência? Como que eu defino, ou sinto, enfim? Essa é uma pergunta que ficou para mim martelando muito tempo, né? E lembrei de uma descrição muito bacana que existe quando um feto é formado, né? Quando um óvulo é fecundado e começa a vida, começa um aglutinar de células, né? Se formar células, e o primeiro órgão que se forma é o coração, né? E se presume, porque não se tem essa noção exata, mas os cientistas colocam isso, que mais ou menos no 16º dia de gravidez, o coração começa a pulsar. E nesse momento, esse é um momento mágico, porque o que acontece quando esse aglomerado de células que está, né, da fecundação está crescendo, de repente, puf, 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 né, começa a pulsar. A ciência obviamente não chegou a isso, mas esotericamente os estudiosos e as tradições antigas colocam de que é o momento em que a alma, né, se conecta com essa matéria e começa todo o processo de revestimento de corpos. Mas esse momento é mágico porque, para mim, a consciência é vida. A consciência faz parte dessa teia que nos permeia, que é vida pura. Essa consciência que permeia o universo e que dá vida ao universo. Então, para mim, consciência é vida pura, é a vida, é a faísca do Criador, né? Que obviamente não chegamos nem perto para entender o que é aquilo, mas é vida. E interessante porque na presença dessa vida é que a mente se acalma e o sentimento se acalma. Ou seja, nós somos, quando você está com essa presença dessa faísca divina, né, você se empodera do teu ser. E você é capaz de mudar o pensamento, você é capaz de mudar teu sentimento, né, para um estado de plenitude, de equilíbrio, de coerência, que vai alimentar teu corpo e vai fornecer a essa realidade externa os elementos necessários para construir um dia melhor, um momento melhor, né? Então, a consciência aliada, e aí entramos um pouco na física quântica, né? Aquele experimento de dupla fenda, né? Ele prova que diante de uma consciência presente, você modifica, né, o fóton, né? Ou é partícula ou é onda. Então a consciência, ela tem um poder sobre a matéria. Isso já está provado, né? Agora, imagina você, essa consciência agora a serviço do teu ser. Ou seja, você não mais ser dominado pelo ego, ou você ser ego, né? Ego, que eu digo, é sentimentos e pensamentos do pulso, né? E se tem um estado de consciência superior presente. E aí que entra a responsabilidade. A única forma de nos empoderarmos do nosso ser
é com a consciência presente. É você ter consciência que você pode e deve, né, ser dono de si. A partir desse momento, a gente pode conduzir e ser responsável por nossa vida. Bom, é um assunto complexo. Pois é. Eu vejo assim, é interessante que ao mesmo tempo esse estado de consciência, né, que se manifestaria através do pensar e do sentir, é cotidianamente sequestrado. Perfeito. A cada instante nós somos sequestrados, quando não em sentimentos, sequestrados em pensamentos, né? Isso impede que se tenha um vislumbre dessa potência ou dessa fonte primordial. Perfeito. E sabe por que é sequestrado? Aí vamos entrar um pouquinho na estrutura corporal do ser humano, dos 7 corpos, né? Quando a gente vem a esse plano, a gente é revestido, esse primeiro pulso de consciência é revestido por vários corpos. Entre eles, a gente sabe, o corpo físico, o vital, né? O emocional, o mental. É o quaternário inferior. Muito bem. O ego é ali que reside. As memórias ali residem, não é verdade? Esses 4 corpos, eles não têm vida por si só. A vida está na consciência, nessa conexão divina. Então, os pensamentos e os sentimentos provenientes do pulso reptiliano principalmente, não têm vida própria. Para eles terem vida, eles têm que sequestrar a consciência. Aí eles ganham vida, porque aí eles continuam o ritmo do pensamento circular. Então a pessoa fica remoendo um problema, fica remoendo um sentimento, né? E não rompe esse círculo vicioso. Então aquilo que você falou, não somos conscientes. Não somos conscientes no cotidiano, né? Essas memórias provenientes da egoidade raptam nossa consciência. A forma de romper esse círculo vicioso é você estar no estado presente. Eu, estando no estado presente, silencio essa voz interna que está o tempo inteiro chamando a atenção da consciência, querendo raptá-la, né? Então, estar presente, né, se empoderar, nos fazemos responsáveis da nossa vida. Tem um pensamento que eu acho importante. Como é que esse sequestro ele se mostra de uma maneira bastante clara, né? Até para todo mundo poder entender também, e para a gente também ficar mais claro para nós. O Krishnamurti fala isso. Ele diz que existe um processo que é o processo do vir a ser. Eu quero vir a ser. Esse processo do vir a ser, ou de se tornar, ou de é a grande representação, talvez, da sociedade humana. Você tem que se tornar alguém ou alguma coisa, né? Você tem que ter algo, produzir algo. Então, esse processo de transformar, de vir a ser, ele diz, e eu concordo, que é a grande manifestação desse rapto, tanto da consciência quanto do sentimento. Nós já somos. Perfeito. Nós já somos, né? E é interessante isso, se você pega o próprio Zazen, né? O Zazen é uma prática meditativa, uma filosofia oriental, que através de práticas meditativas, ele simplesmente tenta parar a mente, parar de pensar, né? Tentar bloquear o pensamento, de maneira a simplesmente observar o cotidiano sem pressão de julgamento, valores, crenças, credos, nada. Quando você consegue fazer isso, você se abre para uma realidade diferente, que sempre esteve lá, mas que devido a esse embotamento cultural,
de sentimentos, de emoções, acaba arrastando a gente para baixo. Você sabe que me faz lembrar algo que é, por exemplo, o consumo de pornografia. Esse tipo de energia, e que todos nós já passamos por isso em algum momento da vida, ele acaba te aprisionando e ao mesmo tempo arrastando você. Ele impede que você tenha lampejos de outra natureza que não sejam sexuais. Isso se manifesta na nossa vida espiritual, física, emocional, em todos os campos. Eu estou dizendo isso porque para mim é o exemplo mais claro e que de uma certa maneira todos já passaram por ele. Essa compulsividade, como ela nos aprisiona. Depois esse processo do vir a ser, que acaba aprisionando, né, que é a supervalorização do ego. Eu acho que é importante, assim, para deixar bem claro, pelo menos a minha maneira de pensar, se você pensar diferente, é importante até você falar para ter um contraponto aí. Toda vez que a gente usa a expressão eu ou ego, a gente está se relacionando e está falando especificamente do plano material. Perfeito. Toda vez que eu estiver falando de estado de consciência, eu estou falando de um plano mais elevado que o plano espiritual. Você entra no coletivo. Exato. Mas ele está acima do plano espiritual. Isso por quê? Porque enquanto houver essa definição do eu posso, eu quero, eu estou salvo, eu vou, enquanto houver essa defesa, eu primeiro que você, não há como haver uma claridade com relação até aos meus próprios sentimentos e os meus próprios pensamentos. Porque sou eu que estou pensando, sou eu que estou sentindo, sou eu que estou falando. Por que eu acho isso claro e importante de ser dito? Para evitar a confusão de expressões, né? Por exemplo, você pode usar a expressão ego, você falou do ego, como, parece que é uma entidade separada de mim, né? Assim, o meu ego é um camarada que adora tomar sorvete de milho verde. Eu não, só quando eu me deixo levar pelo meu ego. Isso não é verdade. Aí, por que eu estou falando todo esse preâmbulo? Porque tem um ponto aí que é importante. Olha, e aí eu acho que vai falar diretamente de sentimento. Se o eu está relacionado ao plano material e, portanto, à maneira que eu enxergo a minha realidade, e essa minha realidade é o que me prende de fato e me impede de ver algo superior. Qualquer transformação que eu realizar em mim ou no meu ambiente de maneira clara, até relacionada à cura ou a algum processo de melhora, vai romper com essa minha realidade e criar uma nova. Perfeito. Isso deve necessariamente acontecer. Se eu não estiver preparado para a mudança, a transformação não vai acontecer. É exatamente essa mudança que se procura, né? Todas essas conversas da nova era, ela permeia exatamente isso. É você entender que nós somos seres individualizados. Ou seja, estamos individualizados pelo comando, né, dessa falta de consciência superior. A partir do momento em que se processa essa transformação, vamos entender que somos parte de uma mesma energia original. Portanto, estamos todos interconectados. E se há uma forma de mudar essa realidade que vivemos hoje, é fazendo esta grande mudança, de nos sentirmos seres coletivos. Porque coletivamente temos uma força imensa de mudar nossa realidade. Mudar a realidade planetária. Mas hoje, 99% da população, ela vive em um estado individualista, né? Totalmente capturada pelo ego do eu, né? É justamente essa grande mudança que se espera
essa grande mudança que deverá ocorrer a partir do momento desse despertar do poder e do potencial que temos como seres humanos neste plano. Se passamos a viver através da nossa consciência e não através dos nossos instintos pulsantes de sentimentos e de pensamentos egóicos. E culturais. E etc. Porque isso criou essa realidade, como falávamos na vez passada, desde 1200 para cá, todo esse desenvolvimento que foi profundamente racional, técnico, etc., nos levou a uma vida profundamente individualista, egóica, de competição, de subjugar, de extratividades e assim por diante. Estamos chegando a um ponto em que ou fazemos a inflexão dessa curva, né, fazer uma flexão para uma nova realidade, ou essa humanidade vai simplesmente colapsar. Está colapsando. Não é? A forma de fazer essa mudança é esse despertar de consciência. E veja, muitos autores, gente extremamente capacitada, erudita, está trabalhando nisso. O Eckhart Tolle, por exemplo, coloca isso de uma forma... Todo o seu ser trabalha, né, voltado a despertar a humanidade com relação ao estado de presença. Né? Greg Braden, o próprio Bruce Lipton, né? São seres que não diria que são nossos. Bom, o Eckhart Tolle é mais espiritualista, mas os outros são cientistas. É gente que, sabe, pé no chão, é gente que está na fronteira entre ciência e espiritualidade, né? E nos está trazendo esses conhecimentos de que a única forma da gente continuar a progredir é trazer essa consciência superior ao cotidiano, né? Então, e para mim isso não é algo que a gente consiga fazer. Na verdade, eu acho que o processo talvez seja até simples, ele é individual, mas não é algo tão fácil de ser feito. Aí eu penso de novo no Krishnamurti, né? Quando ele fala e você falando do estado de presença, que é estar presente em corpo, espírito e sentimento a cada uma das ações que você desempenha ao longo da sua vida, calmo pensar. É o ato de observação do que está à nossa volta. Só isso. É só enxergar. Uhum. Porque já é manifesto. O problema é que a nossa visão ela é embotada. Tudo se interpõe a isso. E quando simplesmente você observa, eu acho que é uma forma importante, primeiro, de você aprender a se sentir, observar por onde vão seus pensamentos, por onde vão seus sentimentos, acalmá-los, né? Eu li outro dia, eu gostei de uma frase que diz assim: a fórmula perfeita para você ficar vivo, para ter uma boa vida, né? A primeira é acalmar a mente, e a segunda é fazer isso a vida inteira. Só que acalmar a mente, veja, bom, tem duas coisas que quero citar. Primeiro, acalmar a mente é impossível do ponto de vista mente. Sim. A mente só vai se acalmar se a consciência estiver presente. Sim. Caso contrário, é impossível você, em um estado de raciocínio contínuo, puro, né, você acalmar. Sim. Você não vai acalmar. Então, de que forma você acalma a mente na tua consciência presente? Através do sentimento. Aí vem o sentimento, né? Porque somente a consciência, né, que seria um estado
contemplação puro, né? Neste plano é difícil. Então, consciência aliada a um sentimento. Aliás, a consciência na sua essência pura é amor puro. Então, é só trazer lá o consciente que o sentimento de tranquilidade, de amorosidade, de contemplação já vai invadir teu ser. E é aí que o pensamento se acalma. A gente está falando de um triângulo em que o ápice dele é a consciência e as duas bases são formadas, um lado pelo pensamento e outro pelo sentimento. Isso. Então, como que a gente divulga para que as pessoas, como que a gente provoca para que os seres humanos consigam abrir essa porta, né? Então, primeiro, há uma série de experimentos que foram feitos que provam, né, que a consciência é intrínseca com esse poder. Então, por exemplo, temos o experimento da fenda dupla, que tem sido repetido em inúmeras partes do planeta, né, e que já prova. Então, um ser que queira se aprofundar um pouco, procurar estar na internet, em tudo quanto é lugar, né, a questão do experimento da fenda dupla. Esse é um. O outro experimento interessantíssimo, aquilo que o próprio Greg Braden cita, o DNA naquele vidro em vácuo, né, que os fótons, na presença de um DNA, já assumem a forma do próprio DNA. E mesmo retirando esse DNA, eles permanecem, né, modelados naquela forma. Isso mostra que há um poder, né, de consciência e que é vida. Por isso eu prefiro definir a consciência como a essência da vida. É isso que realmente tem o poder. E isso que mobiliza, move todo o nosso corpo. Então, como estar presente no estado de consciência? É você parar, se sentir, ir para dentro. Né? Meditação ajuda muito para você se conectar com teu ser, com tua essência de ser. É um caminho demorado porque a mente não deixa, os sentimentos cotidianos não deixam. Então, é igual que um músculo, né? Ele tem que ser trabalhado. Então, a pessoa que quer seguir esse caminho sentar, sentir, ir para dentro e se conectar com o centro do seu ser. E aí a consciência vem. Eu te digo isso, eu comecei a despertar para esse caminho da seguinte forma. Na minha vida, você obviamente é obrigado a tomar decisões, N tipo de decisões, e tomando a decisão A, B ou C, sempre, e muitas vezes aconteceu isso, de que eu tomava uma decisão, mas no fundo, eu sabia que tinha uma vozinha que falava que não era a decisão correta. Isso deve acontecer com muita gente. Muito bem. Comecei por ali, prestando atenção nessa voz, nesse sentimento lá dentro. Mas tem alguma coisa que incomoda, que não estou, sabe? Tomei essa decisão porque parece, tecnicamente ou logicamente, parece ser a decisão correta, mas não era. Né? Lá no fundo você tem um sentimento que te diz, não, o caminho não era por lá. E depois, com o tempo, você prova que não era por lá. Então, nesse instante, é uma experiência fantástica para você dizer, que é essa voz? De onde vem? Quem está se manifestando? Não é? A partir desse ponto, você começa a prestar mais atenção nessa voz e te digo mais, a obedecê-la. A partir desse momento, você começa a dar força a essa voz para se manifestar no teu cotidiano. Com esse exercício, você passa
a se conectar com tua consciência. E ela, né, se você dá abertura, ela passa a orientar a tua vida. Tentar resumir, se for válido o resumo, óbvio, né? Nesse caso aí, mas a gente pode associar, portanto, consciência, a consciência é algo que está unida à fonte de vida primordial. Perfeito. À fonte do universo. Ela é ligada a nós através dos nossos pensamentos e sentimentos. Quanto mais em bruto os meus pensamentos e sentimentos, mais distante a consciência está de mim. Perfeito. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais sublime o meu pensamento e o sentimento, mais próximo a minha consciência está de mim. Uma vez, e esse é o ponto que eu acho que a gente deve abordar no próximo episódio, que eu acho que no próximo episódio, no próximo programa aí, que seria interessante, é que uma vez próxima a consciência em mim, porque eu conseguisse utilizar os meus pensamentos e os meus sentimentos, mais próximo também eu estou a esse estado de vida primordial, portanto mais próximo eu estou à matriz que sustenta todo o universo. Perfeito. E se eu estou mais próximo à matriz que sustenta todo o universo, talvez a gente consiga transformar esse universo, não só interno como externo, com mais facilidade através de um pequeno ajuste que acho que vale a pena a gente falar no próximo programa. Perfeito. É isso mesmo. Isso é provado com aquelas experiências que fizeram em Los Angeles, de um número X de pessoas em estado de meditação, procurando tranquilidade, equilíbrio, e o número de assaltos e violência da cidade, naquele intervalo de 1 hora, reduziu 40% a 50%. Isso te mostra o poder que nós temos de forma coletiva. Ótimo. Beleza.